Boa noite, Pivete. O Operário termina líder do campeonato essa primeira fase. Eu gostaria que você fizesse um balanço dessas 11 rodadas iniciais e, se possível, também esse começo de jogo, já com 2 gols, foi uma coisa já prevista por você? Boa noite, Mel. Boa noite a todos os presentes. A análise que eu faço do nosso rendimento nessa primeira fase do Campeonato Paranaense é muito positivo, porque nós tivemos muitos obstáculos, foi um ciclo de jogo muito desafiador, porque nós tivemos partidas com um intervalo muito curto entre uma partida, entre um jogo e outro. Então nós tivemos ali que equalizar da melhor maneira os treinamentos para a gente ajustar a equipe taticamente, cada vez evoluir mais o nosso padrão, mas também assegurar com que os jogadores entrassem minimamente recuperados para poder oferecer a intensidade que o nosso modelo de jogo exige. À medida que as partidas foram passando, eu vi uma evolução, né? Essa evolução não é linear, não é no futebol e não é na vida. Às vezes nós temos que dar 2 passos atrás para depois dar 3 lá na frente. Então foi um processo enriquecedor. Acredito que a equipe foi amadurecendo do ponto de vista competitivo, só que a gente sabe que falta ainda muita coisa. Eu vejo margem de melhora na equipe. É claro que nós temos que celebrar essa primeira colocação, mas desde já enterrar os 2 pés no chão e com muita humildade chegar agora na segunda fase, porque essa equipe merece grandes pretensões no Campeonato Paranaense. Acredito que isso seja mérito principalmente dos jogadores, que conseguiram assimilar a nossa forma de jogo da melhor maneira, oferecer o máximo de intensidade. Prova viva foi o jogo de hoje, em que enfrentamos um adversário muito difícil, com um jeito peculiar de se jogar, que a gente não vê muito hoje em dia, mas sempre provoca dificuldades, essa marcação individual praticamente o campo inteiro. Os jogadores tiveram maturidade para poder evoluir. Enfrentamos o Cianorte, que também marcava da mesma maneira, e eu acredito que a gente soube ter mais inteligência de jogo contra o Maringá em relação ao jogo do Cianorte que nós fizemos lá em Cianorte algumas semanas atrás. Então isso é prova do nível de inteligência também dos jogadores, dos ajustes que a gente conseguiu colocar, competir melhor contra o Maringá. E saímos daqui com um resultado positivo de 3-1. Acredito que poderíamos ter feito mais gols, porque criamos mais oportunidades. É bem verdade que o adversário também criou 2 grandes oportunidades além do seu gol, mas eu saio muito satisfeito, principalmente com o nível de comprometimento do grupo, e tenho certeza que a gente vai ter a maturidade suficiente para trabalhar da melhor maneira essa primeira colocação, que já está no passado. Agora nós temos que abrir a semana investindo bastante em recuperação, ajustar as questões táticas que precisamos, para, a partir do momento que a federação confirmar a data da partida, a gente possa estar o mais bem preparado possível para esse primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Paranaense. Ivete, boa tarde, boa noite. Manuel, da Rádio CBN no Fornazário.com. Parabéns pelo primeiro lugar do Operário Ferroviário na fase de classificação. Tempos atrás, coletivo, eu perguntei se estava sendo o teu melhor início de trabalho. Não sei se é o teu melhor início, mas é o melhor início do Operário no Campeonato Paranaense desde o grupo gestor, primeira vez que fica em primeiro lugar. Queria abordar 2 pontos. Um, que a gente até conversou numa coletiva passada, uma vez falando sobre a parte do ataque, que era a ocupação do espaço dentro da área. Eu acho que o primeiro gol simbolizou muito uma situação como essa. Mingotti fez o gol, mas a gente percebeu 3 jogadores na área e 2 muito próximos para um eventual rebote. Queria que você falasse sobre esse setor, esse aprimoramento da parte ofensiva, e também se esses ajustes que você menciona são na composição do setor defensivo no sentido de espaço entre o zagueiro e os laterais. Hoje a gente viu algumas bolas por ali, e se puder me complementar mais uma situação, Ria Santos estava no banco hoje, você tem que fazer muitos improvisos na defesa. Os jogadores da base ainda não estão prontos para uma disputa no profissional? Como é que você vê essa situação? Em relação à sua primeira questão, os atacantes estão cada vez mais assimilando as nossas ideias ofensivas, que a gente tem realmente um jogo posicional para a gente ter o máximo de amplitude e profundidade no ataque, mas a partir desse momento a gente oferece muita liberdade para os jogadores, e esse preenchimento de área é de fundamental importância. Já há algumas semanas que eu venho cobrando bastante os jogadores de frente a mudarem de direção dentro da área a partir do momento que a bola chega nos corredores laterais. Nós temos laterais que cruzam muito bem essa bola,
Só que nós precisamos movimentar dentro da área para ocupar minimamente ali, ter opções de finalização no primeiro pau, na segunda trave e na marca do pênalti, né? Se conseguirmos, na dinâmica do jogo, colocar mais jogadores ainda, é sempre o melhor, desde que a gente não perca o equilíbrio defensivo para conter qualquer possibilidade de contra-ataque do adversário. Então a gente investe, o gol de hoje foi prova viva disso. O Mingotti inicia a jogada abrindo no corredor lateral e aí ele é o homem que se projeta no espaço e quando ele chega na área, ele faz a penetração em direção ao centro de área, mas antecipa no primeiro e principalmente pela característica do adversário que marca individual, ele foi o jogador que chegou desmarcado na área e conseguiu uma grande finalização. Então, essa semana, acredito que nós vamos ter mais tempo de treinamento e vamos continuar estimulando isso para ser cada vez mais algo automatizado na nossa equipe. Em relação aos espaços que nós cedemos, um pouco em função da característica do adversário. É uma equipe que usa muito a bola longa e tem muita competência para disputar essa primeira bola na frente e ainda uma competência ainda maior para ganhar a segunda. A partir desse momento que a gente perdia a segunda bola, às vezes a bola estava sem pressão e eles têm bons passadores, né? Caso do José Vitor, do Rodrigo, então eles conseguiam achar essa bola no espaço e isso fez com que a nossa defesa passasse alguns riscos na partida. O gol deles foi assim e eles tiveram também uma oportunidade no segundo tempo, nesse sentido que o Fran conseguiu salvar ali em cima da linha. E então nós temos que ter mais atenção em relação a isso, mas é algo mais inerente à característica do adversário do que propriamente uma falha da nossa equipe. O Maringá não foi só contra nós que achou esses espaços, foi também com outros adversários. E em relação aos jogadores da base, a gente tem plena confiança, mas estamos num processo de preparação para justamente oferecer a oportunidade quando eles realmente estiverem preparados para poder encarar uma eventual minutagem como efetivamente uma oportunidade, não uma exposição. Então a gente tem muito cuidado com isso. Estamos trabalhando dia após dia com esses jogadores, principalmente no treino dos não relacionados e também do pessoal do banco, que acontece sempre no dia após a partida. Então eu tenho os meus diagnósticos e sei que toda a tomada de decisão, não só desse jogo, mas dos outros, foi pautado em estudo, em análise, e a gente está muito seguro do trabalho que a gente está fazendo e, felizmente, isso tem dado resultado dentro de campo. Olá, Pivete, boa tarde para você. Parabéns pela mais uma vitória e a primeira colocação ao término dessa primeira fase do Campeonato Paranaense. Minha pergunta vai um pouco em cima da que o Emanuel fez para você, mas sobre o posicionamento do Jaci hoje. Você iniciou com o Jaci, tendo o Jaime no banco de reservas. E aí o Alan acabou sentindo uma lesão e acabou você tendo que tirar, né, o Alan Godoy e colocar o Giraldo. E depois o Jaci acabou saindo também machucado e aí você teve que recuar o Fran Sérgio. Como que foi para você essa correção? Porque isso aconteceu, claro, ali durante o jogo, porque acredito que eles nunca treinaram juntos, por exemplo, Jaci e Giraldo, ou Fran Sérgio e Giraldo. Como é que foi essas correções que foram feitas ali no sistema defensivo para conseguir essa boa vitória? Parabéns mais uma vez. Obrigado, Dudu. Então, o Jaime, algumas partidas atrás, ele sentiu um incômodo na posterior, e aí ele teve que fazer um exame e foi diagnosticado apenas um edema, mas ainda ele tinha bastante sensibilidade no posterior da coxa. Então foi por esse motivo que a gente optou pelo recuo do Jaci, que faz essa posição de zagueiro, fez o ano passado comigo no Atlético Paranaense no seu início, no Sub-20, ele era zagueiro, né? A posição dele de origem é essa, e tem algum tempo já que a gente trabalha esses jogadores nessa posição em específico, não só o Jaci como o Índio também. Jogos atrás aí o Índio foi necessário, né? Ali na posição de zagueiro a gente teve que recuar o Índio até pela saída do Jaime. Então a gente vai rodando esses jogadores para que quando eles tenham que exercer uma outra função, eles tenham já o devido treinamento para isso. E aí, a partir disso, a gente confia no potencial deles, tanto para exercitar uma função como outra. E acredito que o Jaci estava fazendo uma grande partida. Infelizmente, ele teve o choque de cabeça, e isso é inerente ao esporte, teve que sair. E o Fran Sérgio foi recuado, muito em função da gente já ter um zagueiro canhoto ali, no caso do Jaime.
Então, para mim, eu achei uma decisão mais assertiva recuar o Francérgio em detrimento do Índio, porque senão nós ficaríamos ali com 2 zagueiros canhotos, né? Isso não é o ideal, não estou dizendo que não possa acontecer, mas não é o ideal, então foi por isso que a gente tomou a decisão de recuar o Francérgio, que tem estatura e, na minha opinião, cumpriu bem o papel de zagueiro, até conseguiu tirar uma bola em cima da linha do Maringá. E os jogadores sabem que, eventualmente, quando necessitem fazer uma outra função, eles têm a total capacidade e confiança por parte da comissão técnica, e isso nos dá um leque maior, né, de opções e uma margem maior de manobras, né, que a gente pode fazer ao longo das partidas, porque muito do que acontece nas partidas a gente já tem no plano de jogo, né, a gente consegue antever, planejar da melhor maneira, mas sempre tem a gestão do aqui e do agora, e foi na partida de hoje que a gente perdeu o Godoy, perdeu o Jaci, mas acredito que a equipe teve maturidade tática suficiente para conseguir continuar com um grande nível de rendimento e conquistar a vitória de uma maneira merecida. Bruno Pivetti, queria que você falasse a respeito do Neto Paraíba, que entrou, fez o gol que definiu o jogo, no contexto de uma análise mesmo do meio de campo, principalmente na segunda etapa. Como que você leu a situação de jogo ali nesse segundo tempo no meio de campo? O que achou da atuação, né, do Neto Paraíba? Como que estão sendo os trabalhos com ele? E se me permite uma segunda pergunta, a parcela da torcida nesta campanha de primeira colocação na primeira fase, qual o recado que fica para o torcedor do Operário para o mata-mata agora do Paranaense? Em relação ao Neto, acredito que ele tenha entrado muito bem, assim como tem entrado nos outros jogos. Também é um jogador que pode exercer mais de uma função no campo de jogo. A gente utiliza o Neto como segundo volante, mas também como um terceiro homem de meio campo, atuando na linha da frente. Naquela altura a gente estava com muita dificuldade de reter a bola ali na frente. Já tínhamos perdido 1, 2, 3 bolas e eu achei por bem trocar, oxigenar o meio de campo para que a gente pudesse aumentar o nosso poder defensivo, mas mais importante que isso, não cedesse mais bolas para o adversário, às vezes sem pressão. Então, acho que o Neto conseguiu contribuir bem para isso, não só ele, como também os outros integrantes do meio-campo. O Juan também entrou bem, e a gente conseguiu, a partir dessa circulação de bola um pouco mais lúcida, criar algumas oportunidades de gol no segundo tempo. Poderia ter sido um placar maior, mas acredito que tanto o Neto quanto a equipe como um todo estão cada vez mais maduros do ponto de vista competitivo, justamente para ajudar a equipe da melhor maneira possível. E em relação à torcida, ela foi de fundamental importância. Nós tivemos um apoio muito grande ao longo da primeira fase inteira, e é o que eu falo, quando se tem essa sinergia entre torcedores e equipe, uma questão aqui rápida com o áudio, na saída do áudio aqui, no som, né, da sala de imprensa. Problema sendo corrigido. Voltamos. Probleminha sonoro vai voltar. Então, repetindo aqui a sua questão, nós tivemos um problema no microfone, eu estava falando da torcida que nos apoiou muito, né, ao longo dessa primeira fase inteira, e foi de fundamental importância para que a gente tivesse essa conquista da primeira colocação na primeira fase. Quando se tem essa sinergia entre a equipe dentro de campo e a torcida, o Operário fica muito forte, principalmente dentro dos seus domínios, e é esse apoio que nós queremos levar e vamos levar. Tenho certeza que a torcida vai nos apoiar muito nessa segunda fase, para que a gente possa chegar ainda mais forte, ainda mais motivado, para poder alcançar o objetivo que nós, né, merecemos, principalmente em relação à torcida. Vamos recuperar da melhor maneira, ajustar o que precisa ser ajustado, para já executar uma grande partida na primeira rodada das quartas de final. Boa tarde, boa noite, Pivetti. Parabéns pela vitória, classificação em primeiro lugar, uma classificação histórica. Eu queria saber especificamente sobre o Zuluaga, colombiano que chegou, a torcida quer ver cada vez mais dele, e hoje, novamente, ele entrou em campo e no nosso julgamento jogou bem, né? Eu queria saber, na parte física, fisiológica, como está esse jogador, o que depende para a gente ver mais dele em campo, e não só do Zuluaga, mas também de toda a equipe, a parte física, numa temporada com pré-temporada curta, no início de janeiro. Eu queria saber como está o físico do time para a sequência aí desse Paranaense.
Não, a equipe está evoluindo bem fisicamente, jogo atrás de jogo a gente consegue bater as métricas do ponto de vista físico, cada jogo a gente tem um rendimento melhor. É claro que a gente tem que relativizar essa análise quando tem jogos muito próximos um do outro, e aí a equipe não consegue se recuperar 100%, então nós temos que levar isso em consideração. O Juan está se desenvolvendo cada vez mais, tem ganhado mais minutos, está bem condicionado. Agora, os outros também estão, só jogam 11 jogadores, mas é um jogador muito importante dentro do nosso elenco, assim como são todos, né? Acho que a gente tem alcançado aí um bom padrão, um bom nível de rendimento, e a tendência é de evolução, né? Repito que nós temos ainda margem e reserva de evolução. Tenho certeza que a gente vai conseguir atingir um nível ainda maior para poder conseguir todos os objetivos que a equipe pretende nessa temporada.